Pontualmente às 7 horas da manhã, horário de Brasília, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Produtor nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020. Como é que foi seu final de semana? Topzera, bacana, legal? Espero que tenha sido e desejo a partir de agora que você tenha uma semana muito legal também. É sempre ligado aqui na programação do Canal do Boi para você ficar por dentro aí das melhores informações do agronegócio. Bom, vamos às informações, aos destaques desta edição do Bom Dia Produtor? A gente segue até às 8h30 da manhã e, entre outros destaques, eu trago para você informações sobre Kuwait, que abriu o mercado para a carne bovina brasileira. O país já exportava carne de frango, milho, suco de laranja, entre outros produtos do agro. E após a visita da ministra Tereza Cristina em setembro do ano passado, demonstrou interesse também na nossa carne bovina. E você vai ver também. De Dourados, no Mato Grosso do Sul, eu trago informações sobre um dia de campo que divulgou resultados de pesquisas que demonstram a importância da rotação de cultura e do plantio direto na agricultura brasileira. De Mato Grosso do Sul, eu trago informações da expectativa da colheita da soja aqui no estado. De São Paulo, eu trago informações sobre a queda nos preços recebidos pela agropecuária paulista em janeiro. Bom, tem previsão do tempo, tem cotação do boi gordo, do bezerro, tem oportunidade de negócio, tem muito mais. Fica com a gente, Bom Dia Produtor já está no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. Meu trabalho é esse campo, é sagrado, onde me encaixa em cada palmo desse chão. Conheço bem a terra e o gado, como a palma da minha mão. Alimente seus valores com dedicação. Alimente seus valores com trabalho e emoção. Alimente seus valores com tudo aquilo que é bom. Somos Adames, pecuária e tradição. Adames Nutrição Animal, há 35 anos alimentando seus valores. Somos Adames, pecuária e tradição. 7 horas 4 minutos, vamos até Brasília, vamos abrir essa edição do Bom Dia Produtor, trazendo para você o que vai ser destaque na capital federal neste começo de semana. As informações com Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Olá pessoal, bom dia. Nessa segundona nós estamos aqui na Praça dos Três Poderes, lá atrás está o Palácio do Planalto. A agenda é feita para dar publicidade, para divulgar os atos do governo federal relativos à agropecuária. Então, em mais uma oportunidade aqui, eu tomo a atenção de vocês para lembrar que o MAPA, Ministério da Agricultura, publicou o ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a Cultura da Mandioca. Isso mesmo. O ZARC é importante porque define aí as condições de risco para o produtor definir a época de plantio, tratando-se de uma cultura que vai muito além da alimentação humana, porque a mandioca tem múltiplos usos. O Brasil, que planta uma área de mais de 1 milhão de hectares e colhe aproximadamente por ano 20 milhões de toneladas. Então está lá o ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático, para você que planta mandioca e quer definir melhor a época de plantio para evitar perdas. Está lá no site do Ministério da Agricultura. Valeu? De Brasília, Saulo Lopes. Bom, a gente traz para você agora informações sobre o mercado do boi gordo. Vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria. Vou chamar para trazer a análise para você o analista Iberville Neto. Nós temos observado um cenário pouco movimentado, mas a oferta de boiadas já vinha restrita ao longo da semana, até ao longo das últimas semanas. A qualidade das pastagens permite que a boa qualidade das pastagens permite que o pecuarista retenha o gado. E associado a isso também nós temos um cenário de retenção de fêmeas, que ainda não temos números oficiais de abate, mas
muito provavelmente 2020 será mais um ano de retenção de fêmeas, devido aos preços atrativos do bezerro. Então, a associação desses fatores tem mantido a oferta curta. Do lado da demanda, nós passamos agora da primeira quinzena, mas a expectativa para o carnaval mantém uma demanda por boiadas interessante, porque os frigoríficos precisam se programar tanto para a demanda de carnaval, que acaba sendo um pouco maior, como para o período sem compras de boiadas devido aos feriados do carnaval. Então, a associação desses fatores tem mantido o mercado firme e a expectativa é de firmeza para o curto prazo, um cenário geral para o boi gordo, pelo menos. Bom, a gente segue falando ainda de cotação do boi gordo, ainda com a apuração da Scott Consultoria, trazendo preços para vocês, tá? Vamos dar aquele giro todas as manhãs. Lembrando, sempre tenho que destacar isso, que os preços que eu vou te mostrar agora são para uma boiada comum, à vista, e também estão livres de FUN rural. Vamos lá, começando aqui no meu telão e para você acompanhar em casa os preços da região Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Na região Sudeste, o clima é de estabilidade em relação ao último fechamento, não teve alterações de preços. A mesma situação a gente vai ver também na região Sul, em relação ao fechamento da semana passada. Clima de estabilidade, não houve alterações nos preços também na região Sul. Vamos chegando aqui para o Centro-Oeste. O Centro-Oeste destacando aí Goiás e Mato Grosso do Sul. Nós tivemos alta de R$1 no sul de Goiás e alta de R$4 em Três Lagoas, no interior aqui do Mato Grosso do Sul. Ainda falando de Centro-Oeste, mas com destaque para Mato Grosso, nós tivemos alta de R$1 no norte do estado, alta de R$3,50 no Sudeste também de Mato Grosso. Vamos para o Nordeste agora. Nordeste também vive clima de alta, alta de R$1 apenas no Maranhão. No Norte também, clima de alta, alta de 50 centavos no Acre, alta de R$4 no sul do Tocantins e alta de R$1 no norte do estado. E a gente acompanha agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore, na última sexta-feira, ainda com a apuração da Scott Consultoria. E a Fazenda Experimental de Ciências Agrárias da UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, realizou um dia de campo em comemoração aos 10 anos de implantação do experimento de pesquisas que avalia os sistemas de produção de grãos com base na rotação de culturas em plantio direto. O repórter José Cunha acompanhou o dia de campo e nos traz as informações. O Dia de Campo da UFGD mostrou a produtores, técnicos e acadêmicos os resultados da avaliação dos sistemas de rotação de cultura, através de pesquisas e experimentos realizados em uma grande área da universidade. Nós avaliamos soja e milho no verão e no inverno nós avaliamos, claro, o milho safrinha, o milho junto com a braquiária e também algumas opções de culturas diferentes, culturas para serem semeadas na segunda safra, para fazer essa rotação com a soja. Então a soja é a cultura principal, mas tem várias pesquisas que já mostram que o sistema de rotação de culturas, inserir novas culturas, inserir diversidade de plantas, melhoram a qualidade do solo, qualidade química, física e biológica e consequentemente a produtividade das nossas áreas agrícolas. Nós temos as nossas testemunhas, que são soja e milho, ou às vezes o milho semeado com braquiária e soja. Isso é o que a região faz. E aí depois nós temos várias espécies, como aveia, crotalária, ervilhaca, milheto, ela solteira e misturada, nabo. Então essas espécies já faz 10 anos, e a soja plantando no verão sobre essas palhadas, a soja e o milho. Então o que nós observamos? Que de maneira geral, a rotação de cultura, ela sempre produz mais do que a monocultura. Então, as produtividades que eu tenho, soja e milho, sempre, que seria a monocultura, e quando eu tenho essas rotações, as rotações às vezes chegam a produzir até 10 sacas a mais. Ainda segundo eles, algumas questões importantes precisam ser levadas em consideração na tomada de decisão sobre qual a melhor opção de cobertura para uma determinada área. Principalmente nos anos quando a gente tem algum intempérie climático,
algum veranico, algum período sem chuva, a resposta é fantástica. Então, é nesses anos que a gente vê os melhores resultados no sistema de rotação, comparado a um sistema de sucessão, comparado a um sistema apenas com soja. Então, esse é o primeiro resultado. Dentre as culturas, tem várias culturas que se destacam, cada uma com um objetivo. Então, vai depender muito do objetivo do agricultor, da época que ele consegue fazer essa semeadura dessas espécies de cobertura. Então, varia bastante, porque nós temos leguminosas, temos gramíneas, temos algumas misturas de espécies, então, cada uma indicada para uma condição. Esse ano, por exemplo, é um ano que o plantio de soja foi atrasado pelas questões climáticas. Então, vai ter muitas áreas que o risco para plantar milho safrinha é grande. E o produtor ele vai medir, se eu não plantar milho safrinha, o que eu vou plantar? Deixar a área em pousio? Não. Eu vou criar mato, vou piorar o que eu tenho. Há 10 anos, a universidade implantou esse campo de pesquisas que é referência no experimento da rotação de cultura e plantio direto. Os resultados apresentados hoje demonstram a evolução e a importância dos cuidados com o solo, que influenciam e muito nos índices de produtividade. Quando nós falamos de sistemas de produção, muda também não só o dia a dia da propriedade, mas muda também como fazer as contas, né? Porque, na verdade, uma cultura beneficia a outra cultura. Então, como considerar isso naquela análise de custos tradicional que o produtor faz? Ele tem que, então, também alterar essa forma de contabilizar as coisas, né? Porque os resultados, na verdade, têm que ser considerados do todo, né? Ou seja, a propriedade passa a ter mais rentabilidade, não apenas uma cultura A ou B ou C, mas sim a propriedade como um todo. De Dourados, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Bom, é 7h12, está chegando por aqui a nossa primeira parada nesta edição do Bom Dia Produtor. É hora de você conhecer aí parceiros, tecnologias de empresas parceiras aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio e hora também de você aproveitar para pegar o seu smartphone, abrir no aplicativo WhatsApp e participar com a gente aqui desta edição do Bom Dia Produtor através do 998631001. Já tem gente participando, daqui a pouco a gente vai colocar aqui para mandar os abraços. Se você não participou ainda, aproveita essa paradinha agora e põe os dedinhos para trabalhar aí e mandar sua mensagem para a gente. Já no próximo bloco, você vai ver que o Kuwait abre o mercado para a carne bovina brasileira. E você fica aí com o primeiro intervalo trazendo a previsão do tempo para a região centro-oeste. Eu volto já. Sete horas 16 minutos, eu estou de volta e na última semana, representantes do setor do trigo e do governo de São Paulo se reuniram para oficializar a isenção do ICMS na produção do triticale, que é um cereal híbrido obtido pelo cruzamento das plantas de trigo e de centeio. A mudança é comemorada pelo setor e quem nos conta mais detalhes dessa informação é o repórter Gustavo D'Angelo. Com o novo decreto, os 18% de ICMS não serão cobrados do produtor ao longo da cadeia de processamento. Só haverá tributação o produto final processado que utilizar triticale na sua composição. A novidade é vista com bons olhos pelo sindicato que representa a categoria. Segundo o Sindustrigo, o tributo que era atribuído ao cereal foi um dos responsáveis por reduzir a produção de triticale em São Paulo. Com essa mudança, o produto será oferecido aos moinhos com valor mais baixo, o que incentiva a produção no estado, permitindo a retomada do cultivo do grão de forma mais competitiva. Atualmente, São Paulo produz 4.700 toneladas de triticale em uma área de 2.400 hectares. O triticale, cereal híbrido obtido pelo cruzamento das plantas de trigo e centeio, é uma espécie muito tolerante à estiagem, com boa resistência a solos ácidos, pobres e arenosos, além de ser uma cultura tolerante a temperaturas mais baixas. No setor moageiro, o grão pode ser utilizado, por exemplo, para a elaboração de farinhas direcionadas à produção de alguns tipos de biscoitos e como ingrediente alternativo na alimentação animal. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo.
A ProSoja realizou na sexta-feira, aqui em Campo Grande, o lançamento da colheita da soja e o plantio do milho no estado de Mato Grosso do Sul. E as expectativas são animadoras. Quem conta a história pra gente é a repórter Kari Rodrigues. Com expectativa de 9,9 milhões de toneladas, a safra 2019-2020 deve bater recorde em Mato Grosso do Sul, o que eleva a projeção de 12,5% maior que na temporada anterior. De acordo com os números da ProSoja MS, a expectativa é ultrapassar os 52 sacas por hectare. As próximas 2 semanas são cruciais para a gente definir essa produtividade, uma estimativa mais concreta da produtividade de soja no Mato Grosso do Sul. A gente espera ultrapassar os 52 sacos, batendo aí o recorde de 56 sacos que foi sem ser na safra retrasada na outra. A gente teve uma produção de 56 sacos por hectare, porém essa safra a gente está com 6% a mais de área. Isso posto, se a gente conseguir essa produção de 56 sacos por hectare, a gente atinge os 10 milhões de toneladas, que é um overview que estava dado para a gente para 2024. Ao final desta safra, o protocolo de manejo de doenças precisa ser seguido pelos produtores. A atenção deve ser redobrada. Essa semana, nossos técnicos foram a campo e perceberam que realmente a doença tem se instalado. Não, a ferrugem asiática, a mancha-alvo e principalmente a macrofomina. A macrofomina é uma doença que depende muito da variedade para se instalar, então você não tem como combater ela a campo. Mas a ferrugem e a mancha-alvo são doenças que você precisa fazer um manejo preventivo para que ela não se instale, não se desenvolva a campo. A adoção de tecnologias por parte dos produtores foram positivas, o que contribuiu com a colheita do grão no estado. A utilização de tecnologia de produção por parte do produtor faz com que a gente possa enfrentar essas intempéries que acontecem durante o ciclo da soja. E aí a nossa crença, a partir disso, de que nós teremos sim números recordes de produção aqui no estado de Mato Grosso do Sul, com motivos para comemoração, exatamente para demonstrar que Mato Grosso do Sul, além de produzir bem, produz com uma grande capacidade tecnológica e de adoção de instrumentos que fazem com que a gente tenha, além de produção, sustentabilidade. A falta de chuva atrapalhou a semeadura da soja. A seca severa foi considerada a mais cruel dos últimos 5 anos. Mesmo assim, a colheita da soja aqui no estado segue positiva. No começo da safra a gente ficou muito preocupado com a questão da falta de chuva, mas tudo se normalizou e indica que vai ser uma boa colheita e estamos torcendo para ter uma boa safra de milho, safrinha também. Devemos tomar consciência que o plantio do milho está um pouco atrasado devido ao atraso do plantio da soja e também atraso da colheita, consequentemente, e ele precisa fazer conta e ver esse risco, né? Se ele vê que esse risco é muito grande, é melhor não plantar o milho, né? E o produtor que consegue amenizar esse risco com uma boa safra de soja, questão financeira, ele vai plantar o milho e deve ter uma boa colheita também. Inclusive a Embrapa está dizendo que pode ter geadas esse ano, mas a previsão é uma previsão, né? Vamos esperar chegar mais perto do período para a gente ver o que realmente vai acontecer. De Campo Grande, Kari Rodrigues. A agricultura divulgou na última sexta-feira a abertura do mercado de carne bovina para o Kuwait. Vamos ver os detalhes na reportagem produzida pela nossa equipe lá em Brasília. Esses negócios são resultado de uma visita que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fez ao Kuwait em setembro do ano passado, durante a missão ao Oriente Médio. Atualmente, a carne de frango in natura é o produto agropecuário brasileiro mais comprado pelo Kuwait. Em 2018, foram importadas 122.945 toneladas, o equivalente a mais de 185 milhões de dólares. O Brasil também exporta para o Kuwait milho, suco de laranja, café solúvel, farelo de soja, café verde, carne de frango industrializada, carne de pato in natura, castanha de caju e carne de peru in natura. No ano passado, as exportações agropecuárias para o Kuwait totalizaram quase 210 milhões de dólares, o equivalente a 215.463 toneladas. Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje mais uma boa notícia de abertura de mais um mercado para a carne bovina brasileira. O Kuwait, país que estivemos visitando em setembro e que iniciamos essa conversação, e hoje veio a boa notícia de mais um mercado para a carne bovina brasileira. Um grande abraço a todos vocês. De Brasília, Saulo Lopes.
Bom, quem vai nos explicar um pouco melhor a importância da abertura deste mercado do Kuwait para a produção brasileira é o analista de agronegócio João Pedro Curti Dias, que já está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. A grande questão é o seguinte, nós precisamos diversificar o mercado. Não podemos ficar na mão de apenas uma ou dois países, nós temos que abrir o leque. O Kuwait é um país que tem uma renda per capita altíssima. É uma população pequena, mas, porém, tem espaço para a gente entrar. Aí seria o caso das frigoríficos, trabalhar muito em cima de carne de traseiro, carne que tem maior valor agregado, carne gourmet, não apenas vender carne de dianteiro, como a gente vende geralmente para o resto do mundo. O Brasil, quando não pode ficar refém de poucos países, porque, lembrem o pessoal da suinocultura, 5, 6 anos atrás, a Rússia chegava a responder por 35% das importações de carne suína brasileira. A hora que eles proibiram, você ficou com um buraco, ficou sem mercado, para aquelas 200 e poucas mil que iam com destino ao mercado chinês, ao mercado russo, aliás. Então, nós precisamos abrir o leque. O Kuwait é um exemplo. Ali na região do Golfo Pérsico, os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, é um país que está montando uma estrutura para a distribuição de alimentos naquela região. O Brasil, eles são o 5º ou 6º maior mercado importador de carne bovina brasileira. Ou seja, quando você tem um bom representante, uma boa estrutura de distribuição, as coisas acontecem. Então o Brasil tem que trabalhar mesmo. A nossa ministra, ela é uma caixeira viajante, ela está atrás de mercado. Isso é muito bom. Abrimos Indonésia, ela está brigando em cima da reabertura do mercado americano de carne in natura, mais países entrando. Esses países de religião muçulmana, como o caso do Kuwait, você tem que ter um abate seguindo os princípios deles. Vamos atender os princípios deles. Custa um pouco mais caro? O trabalho custa, mas ele vende a um preço mais caro também a carne. Então, isso aí há um equilíbrio nisso aí. Então, para o Brasil, esses mercados dos países muçulmanos é muito importante e para eles também o Brasil é muito importante, porque dá uma garantia de fornecimento. O Brasil é um dos poucos países do mundo, se tiver que aumentar 10%, 15% das exportações, nós aumentamos. Nós temos espaço, nós temos condições, nós temos gente, temos vocês aí que estão nos assistindo, que tem condição de produzir, desde que haja uma remuneração justa. Não, lógico que ninguém vai trabalhar no prejuízo, mas se você tiver um preço justo, vai acontecer. A questão do boi China, por exemplo, que ficou uma palavra mágica no último trimestre do ano passado. Lógico, o produtor, se ele recebe um preço um preço bom para a sua novilha, para o seu animal precoce, ele vai vender, ele vai produzir e vai atender esse mercado. Então, o Kuwait é mais um dos bons exemplos que a nossa ministra está conseguindo. Nesse momento está acontecendo uma feira chamada Gulf Food, lá em Dubai. Pena que os órgãos do governo que estão lá não mandem material, não distribuam, ou seja, esses sim, na legítima acepção do Paulo Guedes, são parasitas, ou seja, vão lá com boas diárias, com isso, aquilo, e não retornam para a gente, não mostram para o senhor e para a senhora que estão no campo o que o Brasil está fazendo lá fora. Hoje, eu não sei se foi ontem ou hoje, vai ter um churrasco lá com carne brasileira, para os caras sentir o gosto de uma carne, essa carne que nós comemos no Brasil, que nós, quando vem estrangeiro aqui nas casas de rodízio no Brasil, todos os espetos eles mandam baixar um pedaço. Por quê? Porque é uma carne saborosa, é uma carne produzida em capim, é um boi verde e amarelo, ou seja, a maior parte, 90% do tempo dele ou mais, em cima de capim, na reta final dá algum suplemento para poder dar uma terminação melhor. Isso o Brasil sabe fazer. Nós temos que mostrar ao mundo, abrir esses mercados e, conquistando esse mercado, mantê-los. Na guerra comercial, não basta apenas conquistar o mercado, tem que mantê-lo. Olha o exemplo dos Estados Unidos. Nós brigamos para vender carne in natura, os frigoríficos venderam peças com pústulas de infecção de vacina. O que aconteceu? Fecharam o mercado de novo. E quanto tempo demora para reabrir? Isso é muito importante. A cadeia tem que trabalhar organizado. O senhor tem que aplicar os remédios, respeitar o tempo de carência, procurar dar boas condições para o animal, as condições usar toda aquela tecnologia que a Embrapa já gerou, levar água para o animal, enfim, tudo aquilo que você sabe fazer. O frigorífico tem que cuidar muito disso, porque quando o Brasil é o primeiro no ranking de exportação, todo mundo fica de olho no Brasil.
E qualquer besteira que alguém fizer, aquilo vira uma bola de neve, vira um tsunami. Então, o exemplo do Kuwait é mais um bom exemplo da nossa ministra. Foi lá, conversou com ele, discutiu, agora já tem frigorífico habilitado, vamos vender. E o Brasil tem que fazer esse trabalho. Nós temos um espaço muito grande para crescer no mercado mundial de alimentos. O Brasil é uma referência. Os países que compram da gente têm certeza que nós entregamos um produto de boa qualidade, nós temos o produto. Ou seja, se precisar aumentar 10%, 15%, não tem problema, a gente aumenta 10%, 15%. Esse é o trabalho que o senhor e a senhora sabem fazer muito bem e que nós temos que ter gente boa fazendo a parte pós-porteira. Essa parte pós-porteira também é extremamente importante. É isso aí, João. Obrigado pela sua participação. Vou para mais um intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos conferir a agenda de bons negócios que a Ricardo Nicolau Leilões traz todas as manhãs para você que está sempre ligado aqui no Bom Dia Produtor, tá? E daqui a pouco também, já vou mandar uns abraços aqui para o pessoal que está participando via WhatsApp. Se você não participou ainda, dá tempo, mande aí o seu WhatsApp para o 998631001. Fica agora com a previsão do tempo para a região sul, onde você fica aí com tempo e temperatura e eu volto já. Sete horas 31 minutos, é hora da gente viajar sem sair do lugar. Agora é hora de trazer bons negócios para você, informações de qualidade sobre uma das empresas que é parceira aqui no canal do Boi para oferecer bons negócios para você que está sempre ligado na programação do Bom Dia Produtor. É hora da gente dar um pulo até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, lá em Sinop. E eu vou bater um papo com o meu xará Adriano Filho, que já está aqui, ó, foi até no banho tosa esse final de semana, deu um trato no visual para chegar aqui, chegando nessa segunda-feira, trazendo boas notícias, não é isso mesmo, xará? Um ótimo dia para você. Bom dia para você, meu amigo Adriano Faleiros. É isso aí, rapaz. Dei aquela encostada básica na funilaria, né, para ficar no jeito, bem organizado. A gente começa a nossa participação hoje muito bem nessa segundona. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Ingrid Nadine, ela que faz parte e ajuda aqui no comercial da empresa. Não só no comercial, mas também daquela assistência na parte do frete, né, Nadine? Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia, amigos que estão acompanhando aí no canal do Boi. E é isso aí, nós vamos trazer a você novidade, vamos trazer informações do Integra Nortão, evento que acontece no dia 1º de março, transmissão do canal do Boi. A expectativa como é que tá, Nadine? Tá muito grande, Adriano. Eu estive acompanhando, fazendo algumas visitas aí, tá todo mundo com uma expectativa muito grande desse leilão. Afinal, são mais de 5.000 cabeças de gado. É muita coisa, você tá doido, né? E lembrando que tem uma quantidade, o leilão é presencial, então nós temos uma parte no recinto, aproximadamente 1.000 animais, até porque só cabe 1.000 lá, né? E mais uma quantidade filmada. Para você que tá acompanhando agora, já deixa no jeito, vai agendando a sua filmagem aí, para facilitar, é sempre bom antes, né, Nadine? É sim, é sempre bom agendar antes, reservar os currais. E assim, a nossa equipe está toda preparada aí para fazer já, agendar os currais, deixar organizado, fazer as filmagens. Nossos cinegrafistas estão todo a vapor aí fazendo, correndo atrás no Nortão todo. Perfeito, meus amigos, é isso aí. Então já deixa tudo no jeito, já vai organizando. E você que pensa em investir, você que está com a guaiaca aí cheia de dinheiro, rufada assim de dinheiro, e pensa em fazer os seus investimentos para o Integra Nortão, já deixa o seu cadastro pronto no 6635320077, telefone que está à sua inteiríssima disposição. Isso aí, ou pelas nossas redes sociais, ou pelo nosso site www.ricardonicolauleilões.com.br. É isso aí, tá vendo? Só vamos fazer o seguinte então. Eu conversei com o Nando Conte aqui no nosso escritório aqui em Sinop e ele traz pra gente mais informações deste grandioso evento. Vamos ver. Dia 1º de março, com transmissão do canal do Boi, vem chegando aí o Integra Nortão. Nós estamos aqui no escritório da Ricardo Nicolau Leilões em Sinop. Uma lua, né, Nando? Rapaz, o solzão aqui do norte é diferente, né? É sol e chuva e capim brotando e produzindo, que é, de fato, o que a nossa região sabe fazer de melhor, é produzir alimentos para esse mundo e para esse país. Nando, como se diz, eu não sou maluco a guardar segredo, eu tô sabendo que você está trazendo lá pro Integra Nortão. Como é que é a seleção, como é que é o trabalho que você vem fazendo lá? Vamos prestigiar mais uma vez esse leilão do Ricardo. Segundo ano consecutivo, o primeiro ano já arrebentou a boca do balão, superou todas as expectativas, que é fruto de fato da pujança dessa região norte do Mato Grosso, o que essa região representa para a pecuária não só de Mato Grosso, mas para a pecuária nacional.
E o que de fato é o empenho que a empresa tem e assim o capricho que o Ricardo tem, principalmente nesses leilões de eventos presenciais. Como a Acrimate, a gente considera muito importante que esse leilão presencial não morra. É de fato um momento da gente se confraternizar entre os produtores rurais, realizar excelentes negócios, enfim, todas as vezes que essa classe produtora está reunida, é muito salutar e coisas muito boas saem desse encontro. Perfeito, então vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar, faz para a gente aquele convite ajeitado demais da conta com o Integra. Quero, em nome da classe produtora, dos pecuaristas do Norte, convidar a todos os pecuaristas do Norte do Mato Grosso para que estejam conosco aqui no dia 1º de março, no Tatersal da Acrinorte, aqui em Sinop. O segundo leilão Integra Nortão. Venham conosco. Valeu! Meu compadre, tá aí, viu, Nando Conte trazendo pra gente informações deste grandioso evento do Integra Nortão no dia 1º de março. Onde que vai ser o evento, Nadine? Vai ser aqui em Sinop, transmitido pelo Canal do Boi na Acrinorte. Perfeito, um almoço antes, né, aquele almoção organizado chique demais da conta, né, Nadine? Como diz o outro, aquele velório daquele boi, né? E logo após veio o evento às 14 horas Brasília, 13 horas no Mato Grosso, e as nossas mídias sociais estão bombando. Inclusive hoje nós já fizemos um convite lá no Instagram, né, Nadine? Isso mesmo, a gente já fez nosso convite lá no Instagram, postamos e estamos aguardando vocês. É dia 1º de março aqui na Acrinorte em Sinop, leilão Integra Nortão. É isso aí, valeu, Nadine, muito obrigado. Meu amigo Adriano Faleiros, desse jeito eu encerro a minha participação, agradeço demais da conta pelo espaço que você sempre cede aí pra gente, e quero lembrar a você, hein, Integra Nortão vem chegando aí, dia 1º de março, você, meu amigo, é meu convidado, aparentemente você não tem cara de vegano, ou é? Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, só se for vegano chegado numa picanha, vegano chegado assim num ancho, essas coisas assim, não, eu sou bem carnívoro mesmo, viu? Mas ó, não vai faltar oportunidade pra eu dar um pulo aí, pra dar um abraço em vocês pessoalmente, e quem sabe participar do Integra Nortão, né? Você falou da guaiaca cheia de dinheiro, tem uma Mega Sena acumulada, 170 milhões aí, quem sabe, né? Não enche a guaiaca de dinheiro e descarrega ela aí, né? Quem sabe, vai orando por mim aí, quem sabe que dá certo. Um ótimo dia para você, uma ótima semana, tá? Um abraço, fica com Deus. Bom, o assunto por aqui agora é a pecuária leiteira. Vamos visitar uma fazenda lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que tem tido ótimos rendimentos com o uso de produtos da Cemex. Seguindo a filosofia mais leite de vacas saudáveis, a De Jager Dairy North vem fazendo a história da cadeia leiteira norte-americana há 5 gerações. A família holandesa chegou em Chowchilla, na Califórnia, com um sonho e hoje representa uma potência para o setor. Em 5 anos, o número de animais em ordenha cresceu 6 vezes. E a Cemex teve um papel fundamental nesse salto. Eles sempre foram clientes Cemex, mas nos últimos anos se tornaram 100% Cemex, porque sentiram segurança na capacidade de inovação, no investimento em novas tecnologias, na questão do Immunity Plus, né, de fazer vacas mais eficientes, em termos de saúde. Então mostra que a Cemex realmente está fazendo de tudo para poder estar na verdade já está na ponta, mas cada vez mais na ponta para ajudar todos os clientes, e eu digo ao redor do mundo, estarem se tornando mais eficientes e ganhando mais dinheiro, que no final do dia é o que importa. Na fazenda, a produção de alfafa ocupa 1.800 acres, ou quase 730 hectares, mais 110 de amêndoas e quase 1.000 hectares de trigo e soja. E os proprietários estão instalando misturadores de alimentação estacionária no local. Tudo para garantir alimento para as 3.500 vacas em ordenha e para os outros 10.000 animais da fazenda, sempre pensando lá na frente. E você tem uma grande fazenda que é exemplo de tamanho e também de produção. Como a Cemex está ajudando nesse processo e sendo positiva no aumento dos seus números? Então, cerca de 4 anos atrás, nós começamos a utilizar o programa Cemex AI24 em todo o rebanho e incorporamos algumas tecnologias e desde então nós só melhoramos. Nós também aumentamos a produção a cada ano, desde que iniciamos com o Cemex AI24. E já estamos com quase 100% das filhas com genética Cemex por aqui. Isso nos anima muito. Esperamos que possamos obter cada dia mais leite.
Nós amamos produzir leite. We just loving dairying. Amor sentido por outros clientes da central. Além do grupo de brasileiros, uma caravana da ilha do Chipre, do leste do mar Mediterrâneo, também participou do 10º Tour CEMEX Progressive. O que você e o seu grupo estão achando dessas fazendas? Bem, essas fazendas são muito bem organizadas. Tudo é perfeitamente projetado. Então, os fazendeiros que vêm para os Estados Unidos têm ideias muito boas sobre o que terão em suas fazendas quando voltarem aos seus países. Às 7h40, damos mais uma paradinha aqui no Bom Dia Produtor, mais uma oportunidade aí para você conhecer tecnologias de empresas parceiras. Vamos faturar, né? Intervalo comercial chegando por aí, mas não sai daí. No próximo bloco, nós vamos destacar para você os bons resultados da avaliação das lavouras de soja precoce pelas 3 primeiras equipes do Rally da Safra 2020, que elevam a estimativa para 126 milhões e 300 mil toneladas. E você fica com a previsão do tempo para a região norte. Bom, após a avaliação de lavouras precoces no Rally da Safra, organizado pela Agroconsult, a consultoria elevou a estimativa de produção de soja em 2 milhões de toneladas. De São Paulo, a jornalista Sara Kirchhoff conversou com André De Bastiani, que é sócio-diretor da Agroconsult, que está em Florianópolis, Santa Catarina. Vamos acompanhar a entrevista. André De Bastiani, primeiramente seja bem-vindo aqui ao canal do Boi. Eu já vou começar te perguntando o que o Rally da Safra observou até agora em relação à soja. As estimativas foram elevadas, né? Seja bem-vindo. Olá Sara, olá aí os telespectadores do canal do Boi. Sem dúvida, viemos com um número muito interessante em termos de produção para o Brasil. Nós que começamos o Rally da Safra com uma estimativa de 124,3 milhões de toneladas para a safra de soja, revisamos ela após ter passado aí por o estado do Mato Grosso, estado de Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, avaliando as lavouras de soja precoce. A gente lançou um novo número ontem ao mercado, um número 2 milhões de toneladas acima da estimativa anterior, que totaliza aí 126,3 milhões de toneladas. É, sem dúvida alguma, um recorde de produção, e eu tenho falado que é um recorde de respeito, porque até então a gente já vinha trabalhando com um número recorde da nossa produção brasileira, porém era um recorde que decorria muito mais em função do crescimento de área. Nós estávamos falando aí de 800 mil hectares de crescimento de área do que de crescimento de produtividade, que vinha na linha de tendência. Mas após percorrer essas lavouras de ciclo precoce, que muito nos preocupava em função do atraso no plantio e em função de seca em alguns períodos de desenvolvimento, a gente acabou revendo que não, de fato, essas lavouras vêm se desenvolvendo com um potencial muito interessante e, por isso, a razão da revisão desse número, então hoje estimado aí em 126,3 milhões de toneladas. André, esse fator aí que você falou de alguns locais que o plantio acabou sendo mais tarde, né, do que o indicado, tem também a questão da seca que ocorreu lá no início do plantio no estado do Paraná, né? Alguma perda pode ser registrada em função disso que aconteceu no estado paranaense? Sim, tanto o Paraná quanto o oeste do Paraná quanto o sul do MS foram as regiões aí que tiveram maiores problemas no plantio, em função, como você disse, da seca no plantio, e que acabou atrasando o plantio da soja. Mas é importante ressaltar que essa seca ela é muito mais prejudicial hoje no calendário de plantio do milho safrinha do que necessariamente para a soja. E eu explico por quê. Porque, de maneira geral, isso foi resultado das conversas que a gente fez com os produtores e das análises que a gente realizou a campo. De maneira geral, o produtor esperou ter umidade suficiente para fazer o plantio. Claro, uma parcela das lavouras foi plantada ainda com uma condição mais seca.
E, inclusive, a gente teve casos de replantio de lavouras no oeste do Paraná, que isso acaba gerando mais custo para o produtor. Mas para aquelas lavouras, e que daí a gente está falando da grande maioria que foram implantadas 10, 15 dias com atraso do calendário inicialmente planejado, mas que foram plantadas com uma condição de umidade boa, essas lavouras apresentam um potencial produtivo muito bom. Então a gente se assustou muito, de fato, no começo da safra. Eu até faço um contraste em relação à safra passada. A safra passada, o plantio foi sensacional, a gente plantou rápido e a gente plantou com uma condição de umidade perfeita. Só que acabou que, em função de baixa luminosidade, altas temperaturas, a produtividade das lavouras precoces da safra passada foi ruim. Esse ano foi totalmente ao contrário. Esse ano a gente começou o plantio com uma condição climática muito ruim, muito irregular, e que nos levava a pensar que essa safra poderia ter grandes problemas. E o que a gente está vendo e que está se concretizando é que não, que essa safra está superando, sim, a expectativa dos produtores e com resultados muito bons, inclusive no estado do Paraná, que foi o que você citou, que teve problemas com seca. Que maravilha, André. E em relação ao milho segunda safra, o Rally da Safra também elevou as expectativas, né? Sim, na verdade, a gente tinha duas preocupações em relação ao milho. Primeiro, se de fato o produtor iria conseguir plantar o milho dentro do calendário ideal. E quando a gente fala calendário ideal, é o mês de fevereiro, que é o mês bom para plantar milho. E o segundo questionamento é em relação à área, se o produtor ia conseguir manter a área ou não. E quando a gente fala em termos de calendário, uma coisa que mudou muito ao longo dos últimos 5 anos, e isso faz muita diferença quando a gente vai plantar, tanto colher a safra quanto plantar, é a questão de maquinário. Hoje o produtor está muito mais bem estruturado. Então, numa janela de tempo menor, ele consegue colher uma safra maior e consegue já dar início ao plantio da safra também. Então, a gente vai ter esse ano, sim, milho que vai ser plantado fora do calendário. Todo ano, na verdade, isso acontece, talvez esse ano um pouquinho mais, mas a maior parte das lavouras vão ser implantadas ainda dentro do calendário ideal. E isso nos leva para o segundo ponto, que é em relação à área. No começo, a gente sempre trabalhou na Agroconsult com uma estimativa de crescimento de área de milho. E chegou um tempo que a gente até reduziu um pouco esse crescimento em função desse medo de que não haveria tempo para o plantio. Mas hoje a gente está trabalhando, por exemplo, na Agroconsult com um crescimento aí de 500 mil hectares da área de milho safrinha. Vamos para 13,1 milhões de hectares, e isso ajudou já a subir um pouco a nossa estimativa também de produção. Claro. É muito cedo falar de produção porque estamos plantando, né? É difícil prever o clima ao longo das próximas semanas ou dos próximos meses. Mas uma coisa que a gente já tem afirmado é que o potencial produtivo dessa safra é muito bom, porque o produtor está investindo em adubação de base, está investindo em tecnologia, em genética, está investindo em manejo de pragas e doenças. Então, o que está sendo colocado no campo traz um potencial produtivo muito alto. Hoje, a nossa estimativa é de 74,7 milhões de toneladas. Essa estimativa ela corresponde a uma análise de produtividade dentro da linha de tendência. Então, a gente não está considerando ainda que o clima vai ser melhor ou pior do que a safra anterior. É uma análise mais estatística. Mas de como foi nos últimos anos? Se o clima contribuir, esse valor pode ser superado. Ano passado foi um ano de exceção, né? Ano passado o clima foi fantástico para o milho. A gente produziu uma safra de quase 77 milhões de toneladas. Então, a se repetir a condição do ano passado, a gente supera esse valor sem nenhuma dificuldade. Que interessante, né, André? E é sempre bom falar, né, que é muito importante respeitar essa janela do tempo de plantio, claro, desde que o clima permita isso, mas a gente vem vendo, como você bem colocou, como o produtor também ele vem cada vez mais se especializando e fazendo uso de tecnologia que acaba não comprometendo a produtividade, mesmo quando o clima não foi assim tão favorável, né? Esse é o caminho que o produtor tem, porque é engraçado que eu chego nas fazendas e pergunto para o produtor: e aí, a chuva agora está atrapalhando ou está ajudando? Daí ele olha para mim e fala assim: André, os dois. Está ajudando porque a gente está plantando milho, precisa de umidade para desenvolver as lavouras, mas está atrapalhando porque a gente já tem algumas lavouras que estão dessecadas e quanto mais tempo a lavoura fica dessecada, sem colheita, isso acaba prejudicando a produtividade. Então, que nem você falou, a forma de o produtor combater isso ou de minimizar esses problemas climáticos é tendo maquinário.
Claro. Então ele consegue entrar nos momentos aí mais difíceis, ou os momentos que ele tem para conseguir fazer a colheita e o plantio na sequência do milho. André, e agora a sua equipe entre os dias 16 e 20 de fevereiro, ela tem mais um roteiro aí para percorrer, né? São 11 equipes do Rally da Safra e vocês da equipe 5 saem de Goiás e vão para onde? Sim, agora tem mais uma equipe do Rally da Safra, que é a equipe 5, que a gente vai fazer todo o leste do Goiás, passando lá pela região de Catalão, e vamos fazer também o Triângulo Mineiro, que é outra região aí que desperta bastante curiosidade na gente em relação ao seu potencial produtivo, porque foi outra região que teve alguns atrasos no plantio, e a gente espera ver um cenário, acho que parecido que a gente viu até então, um cenário no qual a boa condição climática ao longo de dezembro e janeiro fez com que boa parte do potencial produtivo fosse recuperado. No dia 19 de fevereiro, em Catalão, a gente também vai ter um evento com produtores, vai ser um momento muito bacana também de a gente conseguir compartilhar com esses produtores o que está acontecendo, o que o Rally tem visto no campo e quais os impactos disso daí para o negócio do produtor. Tá certo, André, perfeito. Muito obrigada, viu? Um ótimo Rally da Safra e agora mais essa etapa que vocês têm pelos próximos dias. Obrigada pelas informações e pela disponibilidade também de participar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Eu falo muito isso, que à medida que a gente vai no campo coletar informações, o nosso objetivo no Rally é levar essas informações para os produtores também. Então esse momento é um momento também que a gente agradece para poder levar para os produtores um pouco, não só do trabalho, mas do resultado de todo esse projeto. Maravilha. Esse foi então André De Bastiani, sócio-diretor da Agroconsult, realizador aí que ajuda a coordenar o Rally da Safra. Nós devolvemos o sinal para Campo Grande, é com vocês. Obrigado, Sara. Bom, eu vou para o intervalo comercial, mas antes deixa eu mandar uns abraços aqui para o pessoal que está participando com a gente via WhatsApp. Quero agradecer muito aqui a companhia do Edivaldo Oliveira, que já mandou a sua mensagem para a gente, o Arthur, lá de Auriflama, também participando, o Joel Alves, o Odilson, lá do Mato Grosso, o Josiel de Lavínia, no interior do estado de São Paulo, o Clebson de Minas Gerais, a Lúcia e o Avelino acompanhando a gente lá no Rio de Janeiro, o Hermínio aqui de Campo Grande, a Renata e o Alexandre também acompanhando o Bom Dia lá em Londrina, no Paraná, o Elson do Tocantins, o Moisés lá de Alta Floresta, o Ricardo de Muriaé e o Diego da Agropecuária Munhoz, no interior da Bahia. Obrigado pela participação de todos vocês, tá? Uma excelente e abençoada semana para todo mundo. E você já participou, não mandou sua mensagem ainda? Rapaz, não passa vontade não, pega o seu telefone aí, ó, encaminhe pra gente pelo WhatsApp 998631001. Depois do intervalo, você acompanha comigo os preços recebidos pela Agropecuária Paulista que caem em janeiro. E você fica agora com a previsão do tempo para a região Nordeste. Eu volto já. Sete horas e 57 minutos e agora de São Paulo, o repórter Gustavo D'Angelo vai trazer informações para a gente sobre a queda nos preços recebidos pela Agropecuária Paulista em janeiro. Acompanhe. O IQPR, índice que mede a variação dos preços recebidos pelos produtores paulistas, fechou o mês de janeiro com queda de 0,44% em relação a dezembro do ano passado. De acordo com o Instituto de Economia Agrícola, o índice que mede o grupo de produtos de origem vegetal subiu 1,88%, enquanto o do grupo de produtos de origem animal caiu 4,46%. Queda provocada principalmente por causa do menor volume adquirido de carne por parte dos países asiáticos, sobretudo a China, em razão do surto de coronavírus. Dos produtos que compõem o IQPR, destacaram-se as altas no mês de janeiro de 2020 de tomate para mesa, batata e laranja para a indústria. Já entre os produtos que ficaram mais baratos estão banana nanica e amendoim. No acumulado dos últimos 12 meses, todos os índices apresentaram variação positiva. O IQPR geral subiu 20,63%. O índice dos produtos de origem vegetal, 17,95%, e o de origem animal, 26,44%. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo.
Bom, a Embrapa tem apresentado os relatórios com alertas de alta probabilidade de ocorrer geada forte no mês de junho em vários municípios de Mato Grosso do Sul. A repórter Kylie Rodrigues foi saber o que ainda dá para fazer para evitar prejuízos nas pastagens. Vamos acompanhar as informações no quadro Tecnologia e Produção de hoje. Temida pelos produtores rurais, o fenômeno da geada provoca camadas finas de gelo sobre as plantas. Quando atinge as lavouras e as pastagens, elas são congeladas por conta da água, provocando a destruição da estrutura da célula, deixando as plantas com aquele aspecto de queimado. Na Embrapa, conversamos com um difusor de tecnologia da unidade para saber quais as consequências da geada e do frio intenso para a pecuária. Com o frio intenso que deve ocorrer em todo o estado e a geada mais para o sul do estado, a pecuária deve sofrer perdas, principalmente com a redução na produção de forragem. As forrageiras param de crescer a partir de maio, quando esfriam. Segundo, há um risco de desidratação e até de deterioração da forragem após as geadas. E o terceiro e pior dos riscos é o risco de morte dos animais por hipotermia, quando há um frio muito intenso, seguido de chuva fria, ventos. Mas o que o pecuarista pode fazer para evitar grandes prejuízos caso a geada e o frio intenso afete a sua fazenda? No caso de hipotermia, é preciso que o produtor, primeiro, ele dê acesso aos animais a bosques com pelo menos 40 centímetros de diâmetros. Não há mais tempo para plantar bosque esse ano, mas é de se pensar que no estado, desde a região de Iviema a Mambai e desde Coxim a Rio Negro, tem havido mortes por hipotermia, inverno sim, inverno não. Porque as pessoas às vezes estão com o animal em baixa condição corporal, o animal está magro, não tem alimento suficiente e aí é exposto a um frio intenso. Vale lembrar que o Código Florestal veda o acesso de animais às áreas de preservação permanente e reserva legal. Por isso é necessário que o produtor plante o seu bosque na propriedade rural. É necessário garantir a alimentação normal do rebanho no período seco, fornecendo forragem suficiente em quantidade de 2% de matéria seca por animal por dia, para ele manter o peso e fazer frente à demanda energética para se aquecer no frio. Além disso, é necessário que o produtor pense em uma suplementação proteica e energética. Ainda falando do alimento para o inverno, ainda dá tempo do produtor formar pastagem, junto com o milho ou após a soja. Outra opção é fazer feno ou silagem, que pode ser feito com pânico, mombaça, zuri ou quênia. Se tiver uma braquiária, um charaés, um piatã, um paiaguás, um brisantão, ele pode cortar como feno, fazer os fardos e guardar, ou principalmente, a forma que é mais barata, ele pode fazer o feno em pé, vedando as pastagens. Agora é o momento de vedar a pastagem. Ele pode dar um pastejo pesado nas braquiárias, rapar bem, aplicar um nitrogênio e essa nova forragem que vai crescer de agora até maio vai ser uma excelente fonte de volumoso sobre o qual ele faz um suplemento e se protege contra os prejuízos que o frio intenso e a geada podem trazer. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Dicas importantes aí para você ter alimentação para os seus animais nesse período que está chegando aí, que segundo as estimativas esse será um ano muito frio, então é bom se prevenir. Bom, o canal do Boi Fazendas traz agora um ótimo negócio para você que é investidor. É a oportunidade de aquisição de uma área retroportuária em Garuva, Santa Catarina. Situada em um ponto estratégico com capacidade de atender até 5 portos no raio de 90 quilômetros, a área está pronta para ser edificada com autorizações e licenças liberadas e atualizadas, e ainda com possibilidade de receber incentivos fiscais e municipais. Mais detalhes você tem na reportagem do Vinícius Cunha. Você busca por novos investimentos? Então chegou a hora. Eu trago uma oferta imperdível, direto de Garuva, município conhecido como porta de entrada do estado de Santa Catarina.
Garuva é conhecido por sua parcela de contribuição ao agronegócio, principalmente com a produção de arroz e banana. Mas a instalação das áreas retroportuárias permitem novas possibilidades de investimento, como por exemplo este armazém para os contêineres que vão para o porto de Itapoá. Além disso, nos próximos meses, uma instalação de termoelétrica deve chegar na região, oportunizando novos empregos. Nós também estamos na rota dos caminhões que vão para o porto de Itapoá. Por aqui eles abastecem e descarregam. Esta BR proporciona esta facilidade, esta agilidade, pouco mais de 30 quilômetros do município de Garuva. Uma prova de que esse lugar tem ótimas oportunidades de investimento. Essa área que você vê na tela é a pioneira com o preparo retroportuário de toda a região. O terreno conta com 1 milhão de metros quadrados em uma área plana, apenas 1 quilômetro da estrada que faz a ligação até o porto de Itapoá. Além disso, os acessos aos portos como Paranaguá e Navegantes são facilitados pela BR-101. Essa área aqui, ela foi de uma área rural, foi transformada em área retroportuária. Inclusive a pioneira aqui do nosso município, onde o comprador solicitou essa alteração para a implantação de empresas. Hoje ela conta com 1 milhão de metros quadrados, de área toda plana, com todas as liberações ambientais para receber qualquer instalação. Em pleno desenvolvimento, localizada entre as duas maiores cidades da região, Curitiba, no Paraná, e Joinville, Santa Catarina. Ainda conta com 2 aeroportos internacionais e um nacional nas proximidades. Para mais informações, entre em contato com a nossa equipe. Temos uma oferta preparada especialmente para você. Bom, com o aumento da procura por alimentos de origem cada vez mais natural e ecológica, cresce em todo o país a criação de galinhas caipiras. Mas não é simplesmente deixá-las livres a pasto, e sim existem uma série de cuidados essenciais para garantir a sua produção. E você vai saber quais são esses cuidados acompanhando uma reportagem que é produzida pela Emater Minas Gerais e veiculada aqui em parceria com o Canal do Boi. A criação de galinha caipira tem sido uma boa opção para o pequeno produtor, já que o custo da criação é mais baixo do que o das aves criadas em granjas comerciais e o retorno garantido com a boa aceitação do produto no mercado, seja a carne ou os ovos. Mas para quem deseja investir no negócio, é importante seguir um manejo adequado das aves, que devem ser criadas livremente para expressar o comportamento natural da espécie. A criação de galinha caipira prevê que o espaço tenha um galpão e também o piquete, que é uma área livre, cercada, onde as galinhas vão pastejar e ter acesso a diferentes tipos de alimentos. Na área coberta, as galinhas têm ração balanceada, água, puleiros e ninhos, mas também devem ter livre acesso aos piquetes, as áreas verdes onde as aves vão pastejar, tomar sol e encontrar o complemento da alimentação, que pode ser a grama, frutas, insetos. O tamanho ideal do piquete para a criação de aves de postura são 3 metros quadrados para cada ave adulta. Para as aves de corte, 1 metro quadrado a cada 4 aves é o suficiente. Cláudio Barbieri é criador de galinha caipira há mais de 8 anos. Ele tem em torno de 100 aves para postura. Barbieri explica que na criação da galinha caipira é preciso deixar os animais o mais livre possível. A galinha, na verdade, é uma ave de fuga. A origem dela é viver solta, né? Então a gente tenta reproduzir isso da melhor forma para que é o bem-estar animal. Então nós temos o alojamento para elas, onde fica a comida, né, a água, e a porta fica aberta. Então ela fica onde ela se sentir melhor. Para a comercialização da carne ou dos ovos das galinhas, o produtor deve se atentar às exigências legais, que incluem a construção de abatedouros de aves e entrepostos de ovos. É muito importante que ele tenha a documentação dele, né, correta. Então, o cartão de produtor, dentro desse cartão de produtor esteja lá escrito, né, que ele é criador de galinha caipira, tá? Documentação do terreno legalizada, né, e a parte de legislação ambiental.
E o produtor, quando ele começa a produzir, ele tem sempre que pensar no final da cadeia, então, que é a parte de comercialização, né? Então, para a postura, para a produção de ovos, é importante que ele tenha ali um entreposto de ovos. É local onde ele vai estar levando esses ovos, né, colhidos, vai estar fazendo a classificação, a limpeza, a embalagem, para depois poder sair esse produto, né, um produto de qualidade para o consumidor. No caso do frango, ele tem que ter um abatedouro, né, para que seja feito um abate de forma correta, né, sempre pensando no bem-estar do animal, para ele poder comercializar. Esse entreposto, esse frigorífico, esse abatedouro, ele tem uma lei, né, tem que seguir a legislação para ele poder regularizar perante o IMA, que é o órgão fiscalizador aqui no estado de Minas Gerais. Hoje, um agricultor familiar com até 1.000 aves, esse processo está sendo facilitado, porque está tendo uma boa comunicação entre o órgão fiscalizador, a Emater, que é o órgão de assistência técnica, né, e esse produtor. Cláudio sabe bem das exigências para a comercialização, mas acredita que vale a pena criar galinha caipira, já que tem cliente garantido para os ovos. O ovo caipira é muito procurado, não é? E então ele tem uma certa dificuldade, né, na comercialização em função de algumas exigências, né, sanitárias, mas a pessoa pode se adequar a isso e tem um mercado tranquilo. O pessoal prefere muito mais o ovo caipira do que o ovo convencional. E não podemos esquecer que também é fundamental o produtor cuidar dos resíduos e dejetos que são gerados com a criação de galinha. No caso de odores e poeiras, é muito importante que o produtor mantenha as instalações e equipamentos bem limpos, né? Você tem as cortinas de proteção, essas cortinas também têm que ser lavadas. E quando é uma criação muito grande, às vezes é até necessário fazer uma barreira verde. No caso da cama de frango, né, ou a cama de galinha, é necessário que se faça a compostagem. Essa compostagem tem várias maneiras de serem feitas. Você pode implementar elas usando o esterco do gado também e outros adubos. E depois do composto pronto, ele é reutilizado na adubação como um grande fertilizante, né, para hortas e para uma capineira. Bom, último intervalo comercial chegando aqui nesta edição do Bom Dia Produtor. Mas daqui a pouco convido você para estar de volta com a gente, porque nós vamos até São Paulo, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, saber sobre as expectativas das movimentações financeiras do mercado nesta semana. Antes de ir, eu deixo você com a previsão do tempo e temperatura para a região sudeste. Oito horas e 14 minutos, meu povo. Estou de volta aqui no canal do Boi ao vivo com mais uma edição do Bom Dia Produtor para você, abrindo a sua semana de boas informações aqui na programação do canal do Boi. O sucesso de um rebanho começa na sua base de matrizes. A partir de uma boa mãe pode-se produzir todo tipo de animal que seja eficiente em pecuária. É o que os irmãos Toneto pregam com uma seleção de mais de 53 anos para apurar uma genética que, mesmo no cruzamento, gera o que se convencionou chamar-se de supermãe. Tarcísio Toneto vai contar um pouco para a gente dessa estratégia. Aliás, para a gente não, ele contou para o repórter Daniel de Paula, que, claro, registrou e traz as informações para a gente. Dá uma olhada aí. Guzeraité sempre se preocupou com um melhoramento genético, claro. E para isso acontecer, tem que sempre se identificar um rebanho cada vez mais produtivo. Através de quem? Da sua base de matrizes. E foi estabelecido de um tempo para cá a supermãe. Supermãe, na verdade, é uma forma de chamar a atenção do pecuarista. As fêmeas Guzonel, devido à sua habilidade maternal e rusticidade, sempre o pessoal falou em supermãe. Mas o projeto vai um pouquinho mais além disso. Hoje, tudo começa a hora que nasce o bezerro, né? E para nascer o bezerro também, a fêmea tem que emprenhar. Foi sempre uma grande preocupação dos 53 anos em tornar um rebanho cada vez mais eficiente. Tanto é que as matrizes, que pode ser filha de quem for, mas se não emprenhar, vai para o frigorífico. Então, o projeto Supermãe, na verdade, é fornecer reprodutores que vão produzir a Guzonel nas propriedades. Nós acreditamos que através da seleção nós podemos ajudar o pecuarista a produzir um bezerro pesado e com custo menor.
Aí vem, o importante é o que sobra, o mais com menos. Nos trabalhos que a gente vem fazendo, com eficiência alimentar, projeto Precocinhas, temperamento, hoje nós estamos já conseguindo produzir fêmeas guzerá que desmamam bezerros com mais de 50% do peso vivo, fêmeas que são provenientes dos touros de eficiência alimentar, fêmeas e touros que passaram pelo teste de reatividade, que hoje ela pode parir, você desce do cavalo e consegue curar o bezerro, fêmeas que teve alta correção de teto e ubre durante esse tempo. E se a gente conseguir hoje um peso ideal de bezerro sem a necessidade da suplementação, é óbvio que vai ser muito melhor. Nós hoje garantimos que as filhas hoje dos touros IT não vão dar problema de teto, não vão ser bravas, vão ter uma quantidade de leite maior. Devido à heterose, elas são mais rústicas do que até o Nelore e o Guzerá, né? Mansas. Essa é a ideia da Supermãe. Quer dizer, se cumprir esses requisitos no seu rebanho, fica no IT e vai produzir os touros que vão depois, no cruzamento com o Nelore ou no Tricross, fazer o mesmo com as suas crias. Quer dizer, vai dar rentabilidade para quem investe nessa genética. Tanto o macho como a fêmea. Nós sempre falamos muito no macho guzonel. E agora nós estamos fazendo isso na fêmea guzonel. Agora também só não adianta falar, a gente tem relato dos parceiros que conseguem isso, mas a gente está colocando, nós estamos adicionando no projeto IT Quality, nós vamos medir hoje o que essas fêmeas são capazes de produzir a mais do que uma fêmea que não seja guzonel. Esse é um trabalho que a gente vai mostrar de dentro da fazenda, não só na captação das matérias para os grandes criatórios, mas também dentro, ao vivo, da programação do Canal do Boi, a partir de 30 de março até o dia 4 de abril, quando teremos então o 56º leilão de produção Guzerá Perfeita União, amigos e parceiros, transmissão, claro, do Canal do Boi. Bom, só lembrando que a nossa equipe ainda vai à Fazenda Perfeita União para colher material para o quadro Grandes Criatórios. E você vai ter detalhes dessa programação e da excepcional oferta que vem por aí. Mas já é bom ir reservando a data para o dia 30 de março até 4 de abril, onde você vai conferir todos os detalhes aqui na programação do Canal do Boi. Bom, quem planta floresta sabe que a receita vem depois de 6, 7 até 14 anos. O preço da madeira funciona normalmente em relação à demanda de mercado. E a repórter Kylie Rodrigues preparou uma reportagem que mostra como está o setor no Brasil. Olha, aqui no Mato Grosso do Sul, para você ter uma ideia, a área só tem crescido. O setor florestal brasileiro tem uma área plantada de aproximadamente 7 milhões de hectares. Mais de 5 milhões de hectares são de eucaliptos e quase 2 milhões são de pinos. A área plantada está localizada principalmente na região Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Minas Gerais é atualmente o maior produtor de florestas. Com 1,5 milhão de hectares, é um número que a gente tem discutido muito, mas Minas Gerais é o líder de produção de floresta plantada do Brasil. E o Mato Grosso do Sul agora recentemente, nos últimos 10 anos, vem, devido à expansão das fábricas de celulose, aumentando a área plantada. Já estamos aí com mais de 1,1 milhão hectares e já é o segundo estado do Brasil já em área plantadas de florestas do nosso setor. As florestas plantadas preservam as matas nativas. Mato Grosso do Sul tem potencial produtivo que avança com o setor. O trabalho de instituições de pesquisas como a Embrapa tem auxiliado as demandas de mercado e de produtores, que investem em tecnologias aprimorando a produtividade de suas áreas. E para onde que vai essa madeira? Qual o destino desse material? O setor hoje consome em torno de 18 milhões de metros cúbicos de madeira, 12 milhões para Suzano em Três Lagoas e 6 para Eldorado, setor de celulose, papel, né? Tem o setor de siderurgia também, que antes do setor de celulose era o setor que mais consumia madeira aqui no Mato Grosso do Sul e é o que mais consome em Minas Gerais. Minas Gerais é o líder nacional de floresta plantada devido à questão da siderurgia. Então hoje no estado deve consumir um pouco mais de 1 milhão, 1,5 milhão de metros cúbicos para carvão vegetal. Aí se engloba também madeira nativa é legal, né? Então a gente tem que sempre separar a madeira plantada da nativa e a nativa legalizada. As perspectivas para 2020 e para os próximos anos são positivas. Haja visto que os produtores rurais, empresas e empresários
tem investido no setor da cadeia florestal. Temos aí projetos futuros para a instalação de indústrias de etanol de milho, né, que vai usar muita madeira, como está acontecendo já no Mato Grosso, na região de Nova Mutum. Então o estado tem um potencial grande e recentemente foi divulgada uma fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo pela Suzano, adquiriu algumas terras lá. A gente sabe que nos próximos 5 anos a gente tem a expectativa que essa fábrica aconteça, que vai ainda crescer mais o setor e vai consumir mais madeira ainda, aumentando a área plantada consequentemente. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, segundo a estimativa da Conab, o Brasil terá uma colheita recorde de soja, perto de 124 milhões de toneladas. De São Paulo, ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias, Walter Puga Júnior tem mais informações sobre este assunto, porque nós vamos colher mais. No entanto, a exportação brasileira de soja será menor este ano, né, Puga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. De fato, vamos colher mais, o processamento aumenta no Brasil, nós falamos de soja, né? Mas as exportações brasileiras de soja devem ser bem menores, segundo a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. O Brasil deverá colher um recorde de 123 milhões e 700 mil toneladas de soja agora em 2019 e 2020. Maior produtividade já é vista em campos de colheita, é o que estima, portanto, a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais. Eles apontam também, na pesquisa, a BIOV, uma moagem máxima histórica no país. A associação inclui também uma outra indicação. Essa associação reúne, entre as empresas, também a ADM e a Bunge, né? E revisou a sua exportação de soja para o Brasil, que é o maior exportador global, né? Reduziu as nossas exportações, pelo menos estimativas, né? De 73 milhões e meio de toneladas contra 75 que nós esperávamos anteriormente. Portanto, a pesquisa da BIOV mostra que nós vamos exportar menos. E por que isso ocorreria? Segundo a BIOV, a redução reflete, na verdade, esse acordo entre Estados Unidos e a China, que deve beneficiar os norte-americanos frente aos brasileiros neste ano. As vendas externas de soja do Brasil, por enquanto, não parecem afetadas pelo surto do coronavírus lá na China, que é o maior comprador mundial de soja. Agora, no caso da exportação de grão, soja em grão, em 2020, há uma situação de normalização no mercado internacional. O Brasil agora volta a competir em condições normais com Estados Unidos e Argentina. É o que lembrava o economista-chefe da BIOV, o Daniel Furlan do Amaral. Com as estimativas atuais, tome nota, olha, a receita esperada pela BIOV com as exportações de soja em grão estão estimadas em menos de 26 bilhões de dólares. Esperava-se anteriormente 27 bilhões de dólares com a exportação de soja. Agora, a estimativa é inferior a 26 bilhões de dólares, aproximadamente 25 bilhões e 700 milhões de dólares, ou seja, não há perspectiva de aumento, a princípio, nas estimativas da nossa exportação, tampouco do nosso faturamento. E essas são as principais informações sobre o mercado de soja, né? Mas as notícias chegam informando que a China pode comprar mesmo mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, já agora no início de março, né? Como parte do acordo, os chineses prometeram comprar mais 32 bilhões de dólares em produtos agrícolas nos próximos 2 anos, comprar lá dos Estados Unidos, e vai fazer esforços para adquirir outros 10 bilhões de dólares. As agências de notícias, a Bloomberg, por exemplo, uma grande agência de notícias dos Estados Unidos, apurou que a propagação da epidemia, que já matou mais de 1.700 pessoas, mantém grande parte da população chinesa em casa, restringindo também a demanda por commodities, como carne e outras commodities metálicas, como cobre, por exemplo. Agora, notícia divulgada há alguns minutos dá conta de que a China já aprovou, atenção avicultor, a importação de todos os produtos avícolas dos Estados Unidos. É o que disse o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais no seu site nesta segunda-feira. Isso inclui criação de aves e carne de aves, que já foi aprovada no ano passado. Portanto, nós temos aí a possibilidade de importação de aves vivas dos Estados Unidos. Os chineses já começam a recuperar sua produção, né? Pequim, vale lembrar, proibiu todo o comércio de produtos avícolas dos Estados Unidos desde 2015 devido àquele surto de gripe aviária, mas suspendeu já a importação de carne de aves em novembro de 2019.
uma concessão aos Estados Unidos para sair aquele acordo que foi feito agora no final do ano. Agora, o novo anúncio, isso é importante, vai permitir a importação de aves vivas, como lembrava Li Jingui. Ele é da China Poultry Association, Associação dos Avicultores da China, né? Beneficiando grandes empresas, também empresas com sede nos Estados Unidos, entre as maiores criadoras de aves do mundo. Então a China já se articula para comprar produtos dos Estados Unidos, inclusive importando aves vivas e carne de aves, né? Ou seja, o mercado já começa a voltar àquele sistema de operação anterior que nós tínhamos, aquela guerra comercial. Adriano? Puga, na semana passada nós fechamos aí com uma leve redução do dólar frente ao real, mas também com o índice Bovespa em baixa, né? A Bolsa voltou a operar aí na casa de 114 mil pontos. Quais são as expectativas para esse começo de semana? Bom, nós temos aí uma movimentação no mercado em torno de uma decisão do Banco Central da China, viu? Ele baixou a taxa de juros e ofereceu mais recursos ao mercado. Isso repercute de modo que os índices, pelo menos na China, já vêm em alta. Então, as principais bolsas da China, Hong Kong já subiu mais de 0,5%, né? Xangai ganhou 2,28%. Exceção a Bolsa de Tóquio, que recuou um pouco, recuou 0,70%. Os índices chineses vieram em alta, o índice Kospi da Bolsa de Seul praticamente estável, Taiwan registrou uma baixa, Singapura também se desvalorizou um pouco. O que isso significa? Significa que há uma acomodação no mercado agora, já que o governo chinês mostra que está interessado em controlar qualquer crise causada pelo coronavírus, né? Agora, o nosso índice Bovespa recuava com dados da economia, mas acumula ainda uma alta na semana. Nosso índice Bovespa terminou aos 114.380 pontos, recuou 1,11%. As ações da Marfrig, no entanto, vieram em forte alta na sexta-feira. O mercado vai se acomodando em pontuação mais baixa quando falamos de índice Bovespa. A expectativa é de que a nossa bolsa continue nesse patamar. Não há mais aquela expectativa de que atinjamos aí rapidamente, né, alcancemos aí os 120 mil pontos. Agora, o que acontece no mercado de dólar? No mercado de dólar, o dólar teve na sexta-feira a primeira queda semanal porque o Banco Central atuou no mercado, ofereceu muitos dólares, já ofereceu na quinta-feira, ofereceu $1 bilhão na quinta-feira, mais $1 bilhão na sexta-feira e o dólar caiu. Caiu para R$ 4,29 mais 94, ligeiramente abaixo de 4,30, perdeu 0,79, praticamente queda de 0,80%. Agora vamos lembrar que as perspectivas para o câmbio no Brasil não são assim das melhores, não. O mercado aguarda agora os próximos passos do Banco Central, intervenção que deve fazer na economia, porque a expectativa é de que nós tenhamos ainda muita volatilidade e desvalorização do real frente ao dólar. Já há estimativas de que podemos ter uma variação daqui para frente entre R$ 4,30 e R$ 4,45 para o dólar. De olho na informação, se o Banco Central não agir, provavelmente teremos o dólar mais alto ainda esta semana. É com você, Adriano. Valeu, Puga. Obrigado pela sua participação. Uma ótima semana para você. Bom, lembra você que o Puga volta na nossa programação ao 12h10, logo na abertura do Agricultura BR, para trazer mais informações aí, já com tudo operando, para que você fique sempre bem atualizado sobre a movimentação do mercado financeiro. E eu estou indo embora, deixo um abraço apertado para você, agradeço mais uma vez a sua companhia, o carinho da sua audiência. Te convido para que estejamos juntos amanhã a partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília, em mais uma edição do Bom Dia Produtor. A gente se vê até lá, mais informações até lá, você tem acessando sba1.com. Semana abençoada para você. Tchau, tchau.